Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu tô gravando esse vídeo extra para hoje porque eu recebi uma mensagem muito carinhosa de uma querida chamada Giovana Gonçalves a respeito dos meus vídeos, e eu achei a colocação dela, a mensagem dela sensacional. E achei que valeria a pena gravar um vídeo para dar uma resposta para todos e não apenas para ela que perguntou, porque eu acho que a dúvida dela pode ser a dúvida de outros estudantes antigos de um curso em milagres. Então ela escreveu assim: Olá, bom dia, tudo bem? Eu não sei o seu nome, olha só, eu não tô dizendo meu nome para ninguém, meu nome é Jaqueline, tá? Eu me chamo Giovana, estou acompanhando seus vídeos, mas eu gostaria de falar um pouco sobre um comentário que você fez da lição 29, Deus está em tudo que eu vejo. Conversei com um amigo, temos um grupo de estudos aqui há alguns anos, e eu falei sobre ver Deus e ver o acidente de carro, por exemplo. Como tinha sido o exemplo que eu dei, né? Na verdade eu não, a Tina Louise no livro. Não, esse exemplo foi meu, esse exemplo do acidente de carro foi meu, o exemplo da barata foi meu também, né? E aí ela botou assim: por uma questão de percepção, não tem como vermos os dois, ou vemos Deus, vemos o acidente, ou vemos Deus, ou vemos... tá faltando um ou aqui. Ou vemos Deus, ou vemos o acidente. Ou vemos Deus, ou a fralda suja. Ou vemos Deus, ou vemos a barata. Se estamos vendo uma barata e ainda justificando que ela serve para X função, percebe? Estamos validando a separação e a ilusão. Esse exercício vem com uma... Aqui eu acho que saiu um erro de digitação, deve ser com a intenção de unir. Ou vemos Deus, ou vemos infinitos símbolos da separação, ou estendemos o amor e o propósito do Espírito Santo, que é o perdão e a segurança de que nada aconteceu. Ou multiplicamos ilusões justificando e procurando Deus, onde Ele não está, porque se estamos vendo a separação, é impossível ver Deus. Era isso que eu queria compartilhar com você. Gostaria que você me desse um retorno do que você sente. Você é muito simpática, fala muito bem, eu me sinto acolhida nos teus vídeos. Obrigada, te amo em Cristo. Aí ela botou um Espírito Santo, um foguinho e um coraçãozinho, e eu adorei a mensagem dela. Bom, Giovana e demais, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte: eu não sou dona da verdade. Eu tenho muitos anos, na verdade eu tenho mais de 2 décadas de estudo de um curso em milagres, mas eu não sou dona da verdade, em absoluto. Eu acho que nenhum de nós é, né? A minha professora, que é uma psicóloga junguiana estupenda, a Cida Rabelo, tinha dias que eu saía da reunião, da aula, e tinha coisas que ela falava com as quais eu não concordava. Só que isso nunca invalidou o meu tempo de aprendizado com ela, e acho que da parte dela para mim também nunca houve problema, porque eu sempre procurei ser muito respeitosa nas minhas colocações quando eu não concordava. Então eu quero dizer isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero dizer que é importante que sempre que você, minha opinião, né? Sempre que você vê um vídeo ou lê um livro ou ouvir a opinião de alguém, eu acho que é importante a gente pegar o que é bom, o que agrega pra gente, e deixar pra lá o que não agrega, tá? Dito isso, eu vou começar aqui a minha explicação a respeito das minhas colocações. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essas duas coisas em mente. Em primeiro lugar, ninguém é dono da verdade. Em segundo lugar, não vamos concordar com tudo que uma pessoa falar. Tem coisas que a Tina Louise, que tem no livro da Tina Louise, com as quais eu não tenho muita afinidade, e vamos lá. Mas no geral eu tô amando o livro dela, né? Então, queria dizer para vocês que as minhas fontes de estudo, elas são livros de bons autores sobre o curso em milagres e o próprio curso e as minhas intuições. Porque sempre que eu medito, eu peço orientação. E antes de falar, eu também peço ao Divino Espírito Santo para me orientar, para eu poder falar coisas que estejam corretas, né?
O curso, na minha opinião, ele é um material de estudos maravilhoso, mas ele é difícil. Então eu acho que essas confusões, elas são muito pertinentes, né? Elas são muito válidas. Então eu vou ler para vocês um texto de um outro livro que eu uso como base para o meu treinamento nos exercícios. E vou explicar sobre o que eu estava falando. Notas a lição 29, Deus está em tudo que eu vejo. A ideia de que Deus está em tudo que eu vejo é uma ideia comum, ainda que seja muito difícil de apreender no nível concreto da forma física. Muitas religiões declaram que Deus está em tudo e em todos, está em todos os lugares e em tudo. Ainda assim, de acordo com a nossa crença na separação, nós achamos difícil aplicar este mesmo conceito concreto aos objetos que aparecem à nossa volta. Certamente essa lição está nos pedindo para que olhemos além do mundo da forma física e que procuremos por um significado mais profundo ou pela essência. Essa ideia pode ser também uma ideia assustadora. Se Deus está em tudo que eu vejo e eu vejo um planeta em guerra, é seguro assumir que deve haver um Deus da guerra e não um Deus da paz e do amor? Isso também nos leva à questão de que se Deus está em tudo que eu vejo, como o mal aparenta existir no nosso mundo? O mundo que nós experimentamos e vemos com os nossos olhos físicos não é o mundo real, tal como Deus o criou. Em vez disso, ele é uma miríade de imagens falsas que guardam testemunho do nosso errôneo sistema de crenças baseado no medo, o ego. Se Deus está em tudo que eu vejo e eu estou falhando em ver Deus no meu mundo, isso implica que a minha percepção é um erro. A verdadeira realidade não é aquilo que você percebe. Ela precisa jazer além da forma física que você determina, que você diz que é a sua realidade. O mundo tal qual você percebe é baseado nas crenças do seu ego em separação, limitação e falta. A sua mente egóica filtra tudo que você percebe com base nessas crenças. Esse ponto de vista distorce e provê falsas imagens para suportarem as suas crenças egóicas sobre este mundo. Quando você escolhe seguir um sistema de crenças diferente, você vai ver um mundo diferente. Hoje nos foi pedido que olhemos para todas as coisas com amor, apreciação e com uma mente aberta. Isso é um mindset, uma estrutura mental radicalmente diferente do que aquela do sistema de crenças do ego. Se a você for pedido para olhar além da mera forma, além das histórias do passado e abandonar os seus prévios julgamentos sobre o seu mundo, a você foi pedido para ver um diferente propósito no seu mundo. Você pode olhar para o seu mundo com um simples, diferente propósito e se dar conta de que tudo que você tudo que está na sua vista é para o seu maior interesse, para o seu próprio maior interesse? Ou você vai escolher perceber a si mesmo em competição com o seu mundo ou em conflito com o seu mundo? Você pode olhar para todas as coisas com amor e apreciação, ou você vai ver um mundo de luta, conflito e medo? A escolha é determinada pelo sistema de pensamento o qual você escolhe seguir. Se o sistema de pensamento do ego, se o sistema de pensamento do Espírito Santo.
Madre Teresa, foi perguntado a Madre Teresa uma vez como ela conseguia lidar com a miséria, a doença e a pobreza do povo do mundo dela, enquanto ela ainda mantinha o seu espírito, né, se mantinha bem espiritualmente. A sua resposta foi muito simples. Ela não estava administrando algum corpo físico desconhecido. Ela estava administrando para o amado Jesus. Eu não entendi o que ele escreveu aqui, tá? Esse livro também está em inglês. Madre Teresa via a face de Cristo em todos. Então era Jesus que aparecia, aquele povo que aparecia no mundo dela, eram na verdade as diferentes faces de Jesus. Outras pessoas viam os doentes, os necessitados e os desvalidos, enquanto Madre Teresa escolhia ver Deus em tudo. Pergunta. Aí ele vai dar duas questões para reflexão. O quão fácil ou difícil é para você olhar além da forma física de um objeto e ver esse objeto num contexto maior com apreciação e amor? Quando você muda o propósito de um objeto em questão, é mais fácil para você ver este mesmo objeto a partir de um mindset diferente, né? De uma estrutura mental. Não é bem, o mindset não é uma mentalidade, a partir de uma mentalidade diferente. Acho que mindset ficaria melhor como mentalidade. Então essa é a primeira observação e eu acho que eu vou ter que fazer uma segunda parte para esse vídeo porque eu não vou conseguir terminar em 4 minutos. Então a outra observação é que a Ellen Schucman, né, que é a minha principal referência aqui, é a edição em inglês anotada pela Ellen Schucman, que foi quem escreveu o Curso em Milagres. Jesus ditou para Ellen, né? Então essa edição anotada, ela é fiel porque ela tem os escritos da Ellen para cada texto de Jesus que ela não entendia. Então ela diz assim: o que nós estamos vendo em uma mesa, então, é o propósito de Deus. Nós estamos vendo a mesa como estando ali para servir ao seu propósito, ao propósito de Deus. E uma vez que o propósito de Deus está unido a ele, Deus, ao ver o propósito de Deus na mesa, nós estamos vendo Deus na mesa. Ok? Então foi baseado nisso que eu falei do propósito. Eu achei a dúvida da Giovana muito legal. Muito legal. E eu vou cortar o vídeo agora e no outro vídeo eu vou explicar o porquê de eu ter feito as observações que eu fiz. Já apareço.